palavra do Senhor. Quero compartilhar um texto no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Eu não sou pastor, não sou pregador, não sou o evangelista que alguém espera, sou professor. E eu falo como professor. Deus, Ele não tem uma fábrica de robôs que faz todo mundo igual, do mesmo tamanho, com a mesma habilidade, com o mesmo limite. Deus tem uma olaria. Deus faz vasos, cada um de um tamanho, de uma maneira, porém todos com utilidades. Na casa de Deus não existe uma pessoa que não tem utilidade. Você é um instrumento para a glória de Deus. Você é um vaso do Senhor. E eu vou trabalhar com a ferramenta que Deus me deu. Lucas capítulo 10. Irmãos, agora no final do mês, a plataforma Prime lançou o filme O Samaritano, de Sylvester Stallone. E aí uma ficção com Stallone. E a gente percebe como a Bíblia continua influenciando a cultura. Pois o título do filme é O Samaritano. E nós sabemos que o filme tem por princípio a inspiração, essa parábola que vou ler com vocês nesta noite. É o herói que salva os necessitados. A gente vê o poder da Bíblia influenciando a cultura. Capítulo 10 de Lucas. Se você tiver com a Bíblia que separa essa história a partir do versículo 30, não vamos ler daí, porque essa história começa no versículo 25, a narrativa. E eu vou ler do 25 ao 29, você mantém a Bíblia aberta, porque a história termina no versículo 37, e eu quero falar do 25 ao 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondestes bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Irmãos, é interessante que a parábola que Jesus vai contar, ela se tornará um modelo, um paradigma que vai dominar o mundo. E é possível ver, pesquisando na internet, que existe com esse nome Bom Samaritano, que é o título tradicional da parábola, existem hospitais, clínicas, clínicas de recuperação, e uma série de eventos, asilos, tudo com o nome Bom Samaritano. Inclusive no nosso estado temos um hospital com este nome. Veja o poder desta parábola, da mensagem que está inserida aqui. Mas o que ocasionou esta parábola que Jesus conta para nós, que ficou conhecida como o Bom Samaritano? A Bíblia nos conta que um certo doutor da lei, um mestre da lei, era um homem versado nas Escrituras, na Bíblia hebraica, na Tanar. A Bíblia hebraica se chama Tanar. Esse é um acróstico que define a Bíblia em 3 partes: Tanar, Torá, Neviim, Retuvim. A lei, os profetas e os textos sagrados. E ele era versado em todas as Escrituras, detinha o conhecimento, dominava o saber das Escrituras sagradas. E ele chegou para Jesus com uma intenção. A Bíblia diz tentando, ou seja, testando
dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta extraordinária, que pergunta importante. Que farei para herdar a vida eterna? É interessante que quem está perguntando para Jesus é um judeu, num contexto judaico. Vida eterna para o judeu é morar eternamente no novo mundo, na nova terra. Não é a perspectiva de ir para o céu como os cristãos têm, mas é morar numa terra nova que está prometida no último capítulo de Isaías, nos profetas menores. Se chama de Tikkun Olam. Olam é o eterno, o mundo vindouro. Então ele pergunta: o que vou fazer para ter a vida eterna, participar do mundo vindouro? Com aquela preocupação de participar daquilo que foi prometido por Deus. E ele lhe disse, Jesus: que está escrito na lei? Como lês? Jesus pergunta para ele, como intérprete da lei: como é que você interpreta as Escrituras? Como é que você lê? A participação no mundo vindouro, a vida eterna, está condicionada àquilo que já foi revelado. E Jesus chama ele a refletir na própria Escritura. Não é mestre da lei? Como é que você lê as Escrituras? Como você interpreta? A importância que tem de se ler as Escrituras e compreender corretamente, pois a vida eterna está determinada na própria Escritura, quais os caminhos e os parâmetros para se adquirir e receber a vida eterna. E Jesus, quando lança a pergunta para ele, ele responde, versículo 27, e respondendo ele diz, é o homem que responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. A resposta dele é clara, a resposta dele é necessária, a resposta dele está fundamentada, a resposta dele está perfeita, pois ele compreende aquilo que está revelado. Primeiro, amar a Deus de todo o coração. Diga comigo: de todo o coração. Jesus disse que do coração sai todas as saídas da vida, parte do coração. Então é o mesmo que dizer: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua vida, com toda a tua existência. E ele diz: com toda a tua alma. Diga comigo: com toda a alma. Ou seja, com todos os sentimentos. Para onde eu me inclino com os meus sentimentos? Para quem? Para onde? A compreensão bíblica é que os nossos sentimentos sejam todos para Deus, todos voltados para Ele. O meu amor pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus pais, não podem estar acima do amor a Deus. A Bíblia diz: aquele que ama pai, mãe, irmão, filho, filha, seja quem for o parente, mais do que a mim, disse Jesus, não é digno de mim. Você ama Jesus mais do que os outros? Você ama Jesus mais do que a sua família? Você ama Jesus mais do que os seus filhos? Mais do que o seu cônjuge? E ele interpretou corretamente: de toda a tua alma. Tem pessoas que se doam pelo outro numa paixão desesperada, dominada, cega, sem entender que existe um amor maior, superior, o qual os nossos sentimentos precisam estar focados e voltados para Ele, e que Ele não pode ser substituído nem subestimado para colocar abaixo de outra coisa. E ele continua e diz assim: com todas as tuas forças. Ou seja, com toda a minha vida, com todos os meus sentimentos e com todo o aspecto físico.
a força que é empregada, o lado físico. Tudo que eu faço, tudo que eu realizo é para a glória de Deus, é para demonstrar amor a Deus, ou eu pego aquilo que Ele me deu, a saúde, a força, a habilidade, a capacidade, e aplico naquilo que não glorifica o seu nome, que não representa amor por Ele. O chamado para amar a Deus começa com toda a vida, com todos os sentimentos e com toda a minha capacidade física. Ou seja, eu existo, eu vivo para adorar a Deus. Eu vivo, eu existo, eu me movo para expressar amor por Deus. E aí ele diz assim: e com todo o teu entendimento. A nossa intelectualidade, a nossa capacidade intelectual, intelectiva, cognitiva, nossa capacidade de entender o mundo, de compreender as coisas, será que nós colocamos todo o nosso entendimento para se voltar para Deus? Será que aquilo que eu conheço eu coloco subjugado à revelação de Deus? É muito perigoso quando o cristão vai para o mundo acadêmico e aí ele começa a se embriagar com ideias fantásticas, parece tão bem fundamentadas, e aí ele começa a colocar as escrituras por baixo e aquele conhecimento por cima. Irmãos, se nós substituirmos os valores da revelação de Deus, do conhecimento de Deus, por qualquer outro tipo de conhecimento, por mais embasado que esteja, por mais fundamentado que esteja, por mais que demonstre aparência que é algo perfeito e bom, mas nada é superior à palavra de Deus, estamos correndo o perigo de faltar amor com Deus. Com toda a tua vida, com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu intelecto, todo o entendimento. Então esse é um chamado tremendo para mim. E aí ele diz assim: e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí me volto no plano vertical, Deus em primeiro lugar, no estado de plenitude, em todos os aspectos. E ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus olhou para ele e disse-lhe: respondestes bem, faze isso e viverás. Jesus não disse: faça outra coisa, só pratique isso. Para ter direito à vida eterna, você só precisa colocar Deus em primazia na sua vida, em todos os aspectos, e amar o seu próximo como a si mesmo. Simples, não é? Muito simples. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, antes de você mandar um torpedo para alguém, antes de você divulgar algo sobre alguém, antes de você mandar uma mensagem para alguém, pergunte se isso é amor, se é isso que você gostaria que fizesse com você. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Faça isso. Quando Jesus disse assim, e ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ele busca agora por um referencial na voz de Jesus, pois para o judeu, o próximo é o judeu. Para o judeu, o mais próximo é o judeu. Então é o que está dentro da nação, é o que está dentro da sua zona de ação, de vivência. Então para eles o próximo é esse, é o próprio judeu. Quando ele pergunta quem é o meu próximo, a resposta exige de Jesus uma parábola para que ele tire a conclusão. Jesus contará uma parábola que ele mesmo vai chegar à conclusão quem é o seu próximo. E a parábola é esta: e respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Versículo 30, segura aí, irmãos. A descida de Jerusalém para Jericó
é uma descida íngreme de quase 300 quilômetros. Perdão, quilômetros não, né? 300 metros, não é quilômetros, é metros. Pois Jericó é uma das cidades mais baixas do planeta Terra até hoje. Está dentro de uma grande depressão geográfica, fazendo parte do Rift Valley, que corta da Síria até a África, a grande fissura jordânica, e ela é uma das cidades mais antigas, que habita na maior depressão do planeta Terra, junto do Mar Morto. E essa descida de Jerusalém para Jericó, que Jesus está dando uma informação topográfica, literalmente, mostra que era uma descida íngreme, difícil e perigosa. E descia um homem, é um judeu, porque ele estava em Jerusalém, na cidade santa, para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os assaltantes, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ele é vítima aqui desses assaltantes que tentaram praticar um latrocínio. Além de roubar o homem, o espancaram, violentaram, deixaram ele na mercê da morte. Um atentado terrorista aqui, e deixando-o meio morto. O 31 diz: e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Os sacerdotes era a classe da tribo de Levi. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Então, o sacerdote era aquele que oficializava o serviço sagrado no templo. Se ele estivesse subindo a montanha, se ele fosse de Jericó para Jerusalém, ele deveria evitar todo tipo de toque com alguém ferido, porque ele estaria então contaminado e não poderia oficializar o serviço sagrado. Só que aqui o texto diz que ele descia, já terminou o serviço, já terminou de realizar a sua ação sagrada, já realizou o seu culto, está dentro dos parâmetros. E o que acontece? E descia um sacerdote e, vendo-o, passou de largo. O sacerdote vem de Jerusalém, desce a montanha, encontra o homem ferido, diz: não vou me meter nessa confusão. Não iria contaminá-lo, porque ele já realizou o serviço, já voltou da cidade santa. E ele está descendo, mas evitou aquele homem caído, o judeu, o seu semelhante, o seu próximo. Jesus continua, 32, e de igual modo também um levita, que era o servo dos sacerdotes, também representante da religião, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Ambos estão descendo e passando, e vendo o homem caído, os religiosos, os representantes da religião, os escolhidos de Deus, mas na prática, aquele amor a Deus sobre todas as coisas, e o semelhante, que é ao próximo como a ti mesmo, lhe faltava. Nós entendemos muito sobre Deus, sobre as Escrituras, sobre tradição, sobre culto, sobre liturgia. Nós entendemos, podemos dar aula sobre doutrinas facilmente, mas será que nós praticamos a essência dessa doutrina, que ela envolve a prática com o próximo? É aqui onde Deus me chama a responsabilidade. Não é aquilo que eu sei que determina, é aquilo que eu faço a partir do que eu sei. Se de fato estamos glorificando a Deus e amando-o sinceramente. E o texto nos diz, versículo 33, mas um samaritano. Jesus inclui um personagem aqui que certamente causou um espanto naquele mestre da lei, quando Jesus diz, mais um samaritano.
Por quê? O samaritano era uma classe de pessoas, era uma sociedade que se formou no 8º século antes de Cristo, quando os assírios levou as tribos do norte para a Síria cativa e enviou um grupo de judeus, mais outros povos, para colonizarem o espaço, e eles misturaram ali a religião judaica com religiões pagãs. E os samaritanos mutilaram a Bíblia hebraica, limitando somente ao Pentateuco, os 5 primeiros livros. E os samaritanos também usavam aspectos da religião pagã no seu culto, que os judeus os tratavam como inimigos. Quando os judeus voltaram do cativeiro, não se associaram com eles por conta desse sincretismo religioso, dessa inclusão pagã na tradição samaritana, de sorte que, se quisesse ofender alguém, chamasse ele de samaritano judeu. Jesus sofreu essa acusação, pois para o judeu, por conta desse sincretismo religioso, os samaritanos tinham demônios. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 48, diz assim: e os judeus atacando a Jesus, diz: tu és samaritano, por isso sabemos que tens demônio. Acusaram Jesus de samaritano e que ele tinha demônio. Aí Jesus pega agora um samaritano, o inimigo, o oposto, o pagão, e introduz na história. Olha o que Jesus faz. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Não diz que ele subia, nem diz que ele descia, ele ia de viagem, e a estrada cruzou, e ele chegou ao encontro daquele homem, ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Lucas, ele é médico, o autor desse livro que registra para nós, e Lucas se utiliza da linguagem clínica aqui. Essa mesma expressão, moveu-se de íntima compaixão, nós vamos encontrar na parábola do filho pródigo, em relação à representação de Deus Pai para com o Filho. E mover as entranhas, é você sentir o impacto quando ver o outro, é uma dor tão profunda ao sentir o outro naquele estado, que você move todas as suas entranhas, dá um estremecimento no corpo. É a palavra grega que ele usa aqui. E ele diz que o samaritano moveu-se de íntima compaixão para com o homem caído, o judeu, e aproximou-se dele, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou para uma estalagem e cuidou dele. Pelo que Lucas descreve, esse samaritano é um médico. Ele está trazendo azeite, vinho na sua bolsa, tem o cuidado de conduzi-lo para uma estalagem e ainda pagar todo o serviço médico depois. Então ele move todos os cuidados necessários que um médico faria naqueles dias, e ele traz já na sua bolsa os elementos. Veja, atou-lhe as feridas, o 34, deitando-lhes azeite, que se fosse uma pessoa qualquer, ia apenas isolar as feridas, para tentar estancar o sangue, mas ele fez todo o cuidado clínico aqui, todo o procedimento, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, tudo o demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Cuide dele. Pagou antecipado uma parte. Se você precisar gastar mais, cuide, quando eu voltar eu recompenso. Então ele está mostrando aqui um samaritano que tem um coração que se identifica com o próximo que está caído, que o socorre, faz o serviço de médico, leva para um lugar, depois investe no doente, ainda diz assim: cuide dele aqui na estalagem, que quando voltar eu recompenso. Quando Jesus terminou a parábola no 35,
Aí ele pergunta para saber qual a resposta. Não foi a pergunta, quem é o meu próximo, no 29? Aí Jesus vai forçá-lo a responder agora. Porque para o judeu, o próximo é outro judeu. 36. Qual, pois, desses três, do sacerdote, do levita e o samaritano, que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Quem foi o próximo dele agora? Jesus pegou logo no representante máximo da religião, o sacerdote. Aí depois desceu o nível para o levita e trouxe o inimigo que eles tinham por inimigo e apresentou através da ação. Diga agora, quem foi o próximo dos três? E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai, e faze a mesma coisa. O que Jesus está dizendo? Que a verdadeira religião não é aquela que sabe, é aquela que faz o que sabe, é aquela que realiza. Ela não só tem a doutrina, ela tem a prática da doutrina. Ela leva para o aspecto prático. Vai e faze da mesma maneira. É ver o próximo caído, derrubado, ferido e fazer a pergunta para si mesmo: se eu estivesse aqui, como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de ser visto se fosse eu que estivesse caído, ferido, desprezado no meio da estrada? Essa é a pergunta que se faz pelo próximo. Pergunta, se coloca no lugar dele na identificação. Quem se identificou com o caído foi o samaritano. Então o próximo é aquele que age acima da tradição, acima da cultura, acima da religião, acima de qualquer conceito humano. Ele vai além, porque o seu compromisso é com Deus. Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua vida, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, também ama o próximo como a si mesmo. Se queremos de fato provar que amamos a Deus, nós provamos na prática com o próximo. Esse é o nosso desafio. Não basta estarmos dentro de quatro paredes, participando de um conjunto, de um grupo, disso, daquilo, outro, dentro de um seminário, se a nossa vida prática não corresponde à doutrina que nós conhecemos. Se a nossa vida prática não corresponde à liturgia e o culto que praticamos. Porque aqui dentro é muito fácil, aqui é o nosso espaço, é a nossa zona de conforto. Aqui é o lugar onde todos somos irmãos. Aqui podemos abraçar, mas quando somos confrontados com a realidade da vida, quando somos confrontados com o próximo que está carente, precisando, é aí que se revela a verdadeira essência do cristianismo, da fé em Deus. Amém, irmãos? O bom samaritano, na realidade, foi uma boa atitude do samaritano que fez a diferença. Vai e faz o mesmo. Que devo fazer para herdar a vida eterna? Você sabe? 6. Então continue fazendo isso. E quem é o meu próximo? Pronto, Jesus contou, tornou claro para mim, para você, para todos nós, quem é o nosso próximo. É aquele que precisa do amor de Deus que a igreja pratica. Que Deus nos abençoe.